Eu atirei na estátua da Virgem Maria, o fuzil explodiu na minha mão. Mas o que aconteceu depois, ninguém consegue explicar. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Eu me lembro do cheiro de pólvora grudado na minha pele, daquele cheiro azedo de suor misturado com sangue que não sai da farda, não importa quantas vezes você lave. Me lembro do peso do fuzil no meu ombro, da adrenalina queimando nas veias e do ódio. Ah, o ódio. Esse eu carregava mais pesado que qualquer arma. Meu nome é Valmir. Por 15 anos, vesti a farda do Batalhão de Operações Especiais no Rio de Janeiro. Por 15 anos, eu subi e desci aqueles morros acreditando que a única lei que valia alguma coisa era a do meu cano. E por 15 anos, eu desprezei qualquer coisa que cheirasse a fé, a reza, a esperança. Para mim, Deus não subia o morro. E se não subia, então não servia para nada. Eu não nasci assim. Ninguém nasce odiando. Mas a vida nas ruas, a violência que eu via todo dia, a morte batendo na porta de madrugada, isso vai endurecendo a gente. Vai criando uma casca grossa, sabe? Eu comecei a ver o mundo dividido em dois, os fortes e os fracos. E eu tinha certeza absoluta de qual lado eu estava. Fraqueza, para mim, era tudo que não resolvia nada com as mãos. Fraqueza era chorar. Fraqueza era rezar. Fraqueza era acreditar que alguém lá de cima ia descer para resolver os problemas que a gente tinha aqui embaixo. Eu olhava para as pessoas ajoelhadas nas igrejas e sentia raiva. Raiva daquela submissão, daquela ingenuidade, daquela falsa esperança. Em casa, a guerra era outra. Minha esposa, Lúcia, era o oposto de mim. Ela vivia com um terço na mão. Rezava antes de dormir, rezava antes de comer. Rezava quando eu saía para trabalhar. Eu odiava aquilo. Odiava ver ela de joelhos no quarto, sussurrando palavras que eu não entendia, pedindo proteção para um marido que não acreditava em proteção divina. Eu acreditava no colete à prova de balas. Eu acreditava na mira certeira. Eu acreditava em mim. E quanto mais ela rezava, mais eu me afastava. A gente brigava por causa disso. Brigava muito. Ela queria levar nosso filho, o Tiago, para a igreja aos domingos. Eu proibia. Eu não vou criar um fraco, eu dizia. Eu vou criar um homem. E para mim, homem de verdade, não se ajoelhava para ninguém. O Tiago tinha 7 anos, cabelo escuro, olhos curiosos, sempre me esperando na porta quando eu voltava das operações. Ele me olhava como se eu fosse um herói, e eu gostava daquilo. Gostava de ser o pai forte, o pai que protegia, o pai que não tinha medo de nada. Mas a Lúcia via as coisas de outro jeito. Ela dizia que eu estava ensinando o menino a ser duro demais, que eu estava tirando dele a capacidade de sentir, de acreditar em algo maior. Ele precisa de Deus na vida dele, Valmir, ela dizia. E eu respondia na mesma moeda. Ele precisa de um pai que ensine ele a se defender, não de um Deus invisível que nunca aparece quando a gente precisa. As operações no morro eram sempre as mesmas. Subir de madrugada, cercar, invadir, trocar tiro, prender ou matar. A rotina da guerra. Eu era bom no que fazia. Muito bom. Meus superiores me elogiavam. Meus colegas me respeitavam. Ou tinham medo de mim, não sei. Talvez as duas coisas. Eu era conhecido como Cabo Valmir, o cara que não hesitava, o cara que entrava primeiro, o cara que não recuava. Minha fé estava no coldre preso na minha cintura. Minha oração era o som da trava de segurança sendo liberada. E eu confundia o medo que as pessoas tinham de mim com respeito. Hoje eu sei que não era respeito, era só medo mesmo. Mas teve um dia que mudou tudo. Foi depois de uma operação que deu errado. A gente tinha informação de que um traficante importante estava escondido numa casa no alto do morro. Subimos em silêncio, cercamos o local, demos a ordem de rendição. E aí começou o tiroteio. Foi intenso, muito intenso. Balas voando de todos os lados, gritos, fumaça de granada. No meio daquele inferno, eu vi meu colega, o Rodrigo, cair. Levou um tiro no pescoço. Eu tentei arrastar ele para trás de um muro, mas já era tarde. Ele morreu ali, na minha frente, com os olhos abertos, olhando para o céu. E eu não senti tristeza, eu senti raiva. Uma raiva que queimava por dentro, que pedia vingança, que pedia sangue.
Quando a operação terminou, eu desci do morro sozinho. Não quis esperar a equipe. Não quis falar com ninguém. Eu só queria andar, esvaziar a cabeça, deixar aquela raiva sair de algum jeito. Foi andando por aquelas vielas sujas, cheias de lixo e esgoto a céu aberto, que eu vi. No meio de um beco imundo, entre 2 barracos de madeira, tinha uma pequena gruta de alvenaria. Dentro dela, uma estátua da Virgem Maria. Ela estava ali, com as mãos estendidas, o manto azul, o rosto de porcelana pintado com aquela expressão serena. Ao redor, flores murchas, velas queimadas, pedidos escritos em papéis amassados. Eu parei na frente daquela imagem e senti algo subir do meu peito. Não era paz, era desprezo, era revolta. Eu olhei para aquele rosto de porcelana e pensei em todas as vezes que eu tinha visto gente rezando antes de entrar numa operação. Pensei nos traficantes que usavam medalhas de santos no pescoço antes de atirar em policiais. Pensei na minha esposa, rezando em casa enquanto eu arriscava a vida. E pensei no Rodrigo, morto no morro, com os olhos abertos para um céu vazio. É você que eles rezam antes de atirar na gente? Eu gritei. Minha voz ecoou naquele beco silencioso. É você que protege todo mundo, menos quem realmente precisa. Eu não pensei, eu só agi. Levantei meu fuzil, mirei naquele rosto de porcelana e apertei o gatilho. A rajada foi curta. 3, 4 disparos. O som foi seco, ensurdecedor naquele espaço fechado. Eu vi os estilhaços de porcelana voando, o manto azul se quebrando em pedaços, a cabeça da estátua explodindo. E foi nesse instante, nesse exato segundo que eu senti. Não foi o recuo do fuzil. Foi outra coisa. Algo errado. Muito errado. O cano da arma explodiu. O barulho foi diferente. Não foi o som de um tiro comum. Foi um estouro metálico, agudo, como se o aço tivesse se rasgado de dentro para fora. Eu senti o impacto antes de entender o que tinha acontecido. O fuzil se retorceu na minha mão. Pedaços de metal quente voaram para todos os lados. E então veio a dor. Uma dor que eu nunca tinha sentido na vida. Uma dor que me fez cair de joelhos ali mesmo, no meio daquele beco sujo, gritando igual um animal ferido. Olhei para baixo e vi. Minha mão direita estava destruída. O sangue jorrava entre os dedos, escorrendo pelo braço, pingando no chão de terra batida. Eu tentei mexer os dedos, mas eles não respondiam. Eram só carne rasgada, osso exposto, nervos pendurados. A arma, minha extensão, minha identidade, tinha se voltado contra mim. E naquele momento, caído de joelhos, com a mão despedaçada e o cheiro de pólvora misturado com sangue, eu olhei para cima, para os restos da estátua. A cabeça tinha sido destruída, mas o corpo ainda estava ali, de pé, com as mãos estendidas. E eu juro que senti alguma coisa. Um silêncio. Um silêncio pesado que parecia me julgar. Eu não lembro direito como sair dali. Acho que alguém me encontrou. Acho que chamaram uma ambulância. Tudo ficou embaçado depois disso. Lembro de vozes, de sirenes, de luzes fortes. Lembro de acordar no hospital, com a mão enfaixada, imobilizada, presa em uma estrutura de metal. E lembro da cara do médico quando ele me deu o diagnóstico. Dr. Arantes era um homem sério, de poucas palavras. Ele entrou no quarto, puxou uma cadeira, sentou do meu lado e disse: Valmir, os nervos da sua mão foram destruídos. Os ossos estão estilhaçados. A infecção já começou. A gente vai tentar salvar o máximo possível, mas você precisa se preparar. A amputação é uma possibilidade real. Eu não chorei, não ali na frente dele, mas por dentro, alguma coisa em mim desabou. Para um homem como eu, perder a mão que atira era como deixar de existir. Sem aquela mão, eu não era mais o Cabo Valmir. Eu não era mais o policial respeitado. O cara que entrava primeiro, o homem forte que o filho admirava. Eu era só um aleijado, um inútil, um peso morto. E o pior de tudo é que eu sabia que a culpa era minha. Eu sabia o que eu tinha feito. Eu sabia que tinha atirado naquela imagem. E por mais que eu tentasse me convencer de que tinha sido só um acidente, uma falha mecânica da arma, lá no fundo eu sentia outra coisa. Eu sentia que aquilo era um castigo. Os dias no hospital foram os piores da minha vida.
Eu ficava deitado naquela cama, dopado de morfina, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido comigo. A dor física era insuportável, mas a dor emocional era pior. Eu empurrava todo mundo para longe. Quando a Lúcia ia me visitar, eu virava a cara. Quando ela tentava segurar minha mão boa, eu puxava. Quando ela rezava baixinho do meu lado, eu explodia. Para com isso. Eu gritava. Para de rezar. Não adianta nada. Se o seu Deus existisse, ele não teria deixado isso acontecer comigo. Ela não reagia. Só olhava para mim com aqueles olhos tristes, cheios de lágrimas, e saía do quarto em silêncio. E eu ficava ali, sozinho, afundando cada vez mais num poço de amargura. Eu culpava todo mundo. Culpava meu comandante por ter mandado a gente naquela operação. Culpava o Rodrigo por ter morrido. Culpava o fabricante da arma. Culpava Deus, mesmo sem acreditar nele. E culpava a mim mesmo, mesmo sem querer admitir. As noites eram as piores. Quando a morfina passava o efeito e a dor voltava, eu ficava acordado, olhando para a escuridão do quarto. E foi numa dessas noites que eu comecei a ver. Não sei se eram alucinações por causa dos remédios, ou se era febre, ou se era real. Mas eu vi uma silhueta no canto do quarto. Uma figura de mulher parada ali, silenciosa, apenas me observando. Eu piscava, tentava focar a visão, mas ela continuava ali. Não fazia nada, não falava, só ficava me olhando. E aquilo me apavorava mais do que qualquer tiroteio que eu já tinha enfrentado. Quem está aí? Eu perguntava com a voz rouca. Mas nunca vinha resposta. A silhueta continuava ali, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa de mim. E eu me virava para o lado, puxava o lençol por cima da cabeça e tentava dormir. Mas não conseguia, porque toda vez que eu fechava os olhos, eu via a cena de novo. O beco, a gruta, o rosto de porcelana, a rajada, os estilhaços. E aquelas mãos estendidas que continuavam de pé, mesmo depois da cabeça ter sido destruída. Os médicos marcaram a cirurgia. Iam tentar fazer uma limpeza profunda, retirar os tecidos necrosados, ver se conseguiam salvar alguma coisa. Mas o Dr. Arantes foi honesto comigo. As chances são mínimas, Valmir. Se a infecção não regredir, vamos ter que amputar. Eu assenti em silêncio. Não tinha mais o que dizer. Não tinha mais o que fazer. Eu estava entregue, derrotado, quebrado. Na noite anterior à cirurgia, eu estava sozinho no quarto. A Lúcia tinha ido embora mais cedo porque o Tiago estava com febre. Eu fiquei ali, deitado, olhando para o curativo sujo de sangue que cobria o que restava da minha mão. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti raiva. Eu senti medo. Medo do que ia acontecer no dia seguinte. Medo de acordar sem a mão. Medo de não ser mais nada. Medo de olhar nos olhos do meu filho e ver decepção. Foi quando eu ouvi a porta do quarto se abrir. Era a Lúcia. Ela entrou devagar, sem fazer barulho, como se tivesse medo de me acordar. Veio até a beirada da cama e ficou ali, de pé, só me olhando. Eu vi que ela tinha chorado. Os olhos estavam vermelhos, inchados, mas ela não disse nada. Só colocou alguma coisa no criado mudo ao lado da cama, segurou minha mão boa com as duas mãos dela e apertou. Ela não te abandonou, Valmir. Foi tudo que ela disse. E saiu. Eu fiquei ali sem entender. Virei a cabeça para o lado e olhei para o criado mudo. Era uma rosa de porcelana. Pequena, delicada, intacta, eu reconheci na hora. Era um pedaço da estátua. Um fragmento que tinha sobrevivido. A única coisa que não tinha sido destruída pela rajada. Eu estiquei a mão boa, peguei aquela rosa e trouxe para perto do rosto. Ela estava fria, lisa, perfeita e pesava. Pesava muito mais do que deveria. Olhei para ela. Depois olhei para o curativo ensanguentado, onde minha mão deveria estar. E algo dentro de mim se quebrou. A casca grossa que eu tinha construído ao longo de 15 anos rachou. E por baixo dela saiu tudo que eu tinha guardado. A dor, o medo, a solidão, a raiva. E pela primeira vez na vida, sem força para gritar, sem força para lutar, eu chorei. Chorei em silêncio, com aquela rosa de porcelana apertada contra o peito. E no meio daquele choro, eu sussurrei.
Sussurrei para o nada, para o vazio, para quem quisesse ouvir. Se você existe mesmo, acaba com isso. Eu me rendo, adormeci segurando aquela rosa. Não sei quanto tempo dormi. Não sei se foram horas ou minutos. Mas quando acordei, já estava amanhecendo. A luz fraca do sol entrava pela janela do quarto, iluminando as paredes brancas do hospital. Eu ouvi passos no corredor, vozes baixas, o rangido de uma maca sendo empurrada. E então a porta se abriu. Era o Dr. Arantes, acompanhado de 2 enfermeiras. Ele estava com a prancheta na mão, olhando uns papéis, sério como sempre. "Bom dia, Valmir", ele disse sem levantar os olhos. "Vamos dar uma olhada nessa mão antes de subir para o centro cirúrgico." Ele se aproximou da cama, puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Uma das enfermeiras trouxe uma bandeja com material esterilizado. Tesoura, gases, soro. O Dr. Arantes colocou as luvas, pegou a tesoura e começou a cortar o curativo. Devagar, camada por camada. Eu não olhava, não tinha coragem. Virei o rosto para o lado, fechei os olhos e segurei firme na grade da cama com a mão boa. Ouvi o barulho da tesoura cortando o último pedaço de atadura. Ouvi o som do curativo sendo retirado. E então silêncio. Um silêncio longo, pesado, estranho. Eu esperei o Dr. Arantes falar alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ele não falou. Só ficou ali, parado, olhando para minha mão. Eu senti um arrepio subir pela espinha. "Doutor!" eu disse ainda sem olhar. Ele não respondeu. Chamou a enfermeira. "Chama o Dr. Mendes aqui, agora." Meu coração disparou. Pensei que tinha piorado. Pensei que a infecção tinha se espalhado. Pensei que iam ter que amputar o braço inteiro. "Doutor, o que foi?" E eu perguntei com a voz tremendo. Mas ele continuava em silêncio, só olhando. A enfermeira saiu correndo e voltou com outro médico. O Dr. Mendes entrou no quarto, se aproximou da cama e olhou para a minha mão. E fez a mesma coisa. Ficou parado sem falar nada, só olhando. "Arantes, isso aqui não faz o menor sentido", ele disse com a voz baixa, quase um sussurro. Foi aí que eu tive coragem de olhar. Virei a cabeça devagar, preparado para ver o pior. Mas o que eu vi não era o pior. Era impossível. A mão ainda estava ali, toda ali. Os dedos, a palma, o pulso. As feridas abertas que estavam escorrendo, pus no dia anterior, tinham secado. A pele, que estava preta de necrose, tinha voltado a ter cor. Ainda estava machucada, ainda tinha cicatrizes profundas, mas não estava mais morrendo. Estava viva. "Doutor, o que aconteceu?" eu perguntei, sem conseguir acreditar no que eu estava vendo. O Dr. Arantes tirou as luvas, passou a mão no rosto e me olhou nos olhos. "Valmir, eu sou médico há mais de 20 anos. Eu já vi muita coisa. Mas o que estou vendo aqui, eu não consigo explicar." Ele pegou a minha mão com cuidado, examinou cada dedo, cada ferida. "Ontem à noite você tinha necrose avançada, infecção generalizada. Os nervos estavam destruídos. E agora? Agora está tudo regredindo. De um jeito que não deveria ser possível. Não nesse tempo. Não com esse tipo de lesão." Ele pediu para eu tentar mexer os dedos. Eu respirei fundo, me concentrei e tentei. No começo nada aconteceu, mas depois, devagar, muito devagar, eu senti um leve tremor. O dedo indicador se mexeu. Só um pouquinho, mas se mexeu. O Dr. Arantes fechou os olhos, balançou a cabeça e soltou um suspiro longo. "Eu vou cancelar a cirurgia", ele disse. "Não tenho que operar aqui. Não agora. Vamos monitorar, fazer curativos, ver como evolui. Mas, Valmir, você teve sorte. Muita sorte." Sorte. Ele chamou aquilo de sorte. Mas eu sabia que não era. Eu sabia o que tinha acontecido na noite anterior. Eu sabia o que eu tinha sussurrado no escuro, segurando aquela rosa de porcelana. E pela primeira vez na vida, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era alívio, não era gratidão, era medo. Medo de estar errado. Medo de que tudo que eu acreditava fosse mentira. Medo de que existisse, de fato, algo maior do que eu. Os dias seguintes no hospital foram estranhos. Eu não contei para ninguém sobre a rosa de porcelana. Guardei ela escondida debaixo do travesseiro, junto com o segredo do que tinha acontecido naquele beco. Mas toda noite, antes de dormir,
Eu pegava ela na mão e ficava olhando, tentando entender, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas não tinha. Não tinha explicação lógica para uma mão que deveria ter sido amputada estar se recuperando sozinha. A Lúcia voltou no dia seguinte. Quando ela entrou no quarto e viu o curativo novo, menor, mais limpo, ela desabou. Sentou na cadeira ao lado da cama, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou muito. Eu fiquei sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Estiquei a mão boa e toquei no ombro dela. Lúcia, eu disse com a voz embargada. Ela levantou o rosto, me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e sorriu. Eu sabia, ela disse. Eu sabia que ela ia te escutar. Eu não perguntei quem era ela, eu já sabia. E naquele momento, pela primeira vez, eu não tive vontade de discutir. Não tive vontade de dizer que aquilo era coincidência, que era só a medicina fazendo o trabalho dela. Porque lá no fundo, eu sabia que não era. Eu sabia que algo tinha mudado. Não só na minha mão, mas em mim. Fiquei internado mais uma semana. Fizeram curativos diários, aplicaram antibióticos, fisioterapia leve. A recuperação foi lenta, mas constante. Cada dia que passava, eu conseguia mexer um pouco mais os dedos. A força estava voltando aos poucos. As cicatrizes ficaram profundas e tortas, mas a mão estava viva, funcionando, e cada vez que eu olhava para ela, eu me lembrava da noite em que tinha sussurrado aquele pedido no escuro. No dia da alta, o Dr. Arantes veio se despedir. Ele me entregou uma receita com os remédios que eu devia continuar tomando e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Valmir, eu sou um homem de ciência, ele disse. Eu acredito em diagnósticos, em tratamentos, em evidências, mas o que aconteceu com você, isso desafia tudo o que eu aprendi na faculdade. Eu não sei o que foi, mas eu sei que você teve uma segunda chance. Não desperdiça. Eu assenti em silêncio. Peguei a sacola com minhas coisas, guardei a rosa de porcelana no bolso da calça e saí daquele hospital outro homem. Não era mais o cabo Valmir, o policial que entrava primeiro e não hesitava. Eu era só o Valmir, o homem que tinha atirado numa imagem sagrada e por algum motivo que eu ainda não entendia completamente, tinha sido poupado. A Lúcia me levou para casa. O caminho foi silencioso. Ela dirigia devagar, desviando dos buracos, olhando para mim de vez em quando com um sorriso discreto no rosto. O Tiago estava na escola, então a casa estava vazia quando chegamos. Eu entrei, deixei a sacola no chão da sala e fui direto para o quarto. Sentei na beirada da cama, tirei a rosa de porcelana do bolso e fiquei olhando para ela. A Lúcia apareceu na porta, encostou no batente e cruzou os braços. Você quer ir lá, não quer? Ela perguntou. Eu levantei os olhos e olhei para ela. Ir onde? No becô, na gruta. Você quer ir lá? Eu respirei fundo. Não tinha como negar. Quero, eu disse. Mas eu não sei se tenho coragem. Ela se aproximou, sentou do meu lado e segurou a minha mão boa. Você tem, ela disse. E eu vou com você. Fomos no dia seguinte. Era uma tarde de sábado. O sol estava forte. O céu estava limpo, mas eu sentia um frio na barriga que não tinha nada a ver com o clima. A Lúcia dirigiu até a base do morro. Estacionamos num lugar meio escondido e subimos a pé. Eu ainda estava fraco, a mão doía a cada movimento, mas eu precisava ir. Precisava ver. Precisava entender, o caminho era o mesmo de sempre. Vielas estreitas, barracos amontoados, crianças correndo descalças, cachorros magros fuçando no lixo. Algumas pessoas me reconheceram. Vi um ou outro olhar de lado, um sussurro, uma porta sendo fechada depressa. Eu sabia o que eles pensavam. O policial que atirou na santa. A notícia tinha corrido. Sempre corre. Num lugar pequeno como aquele, todo mundo sabe de tudo. Chegamos no beco. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir o som dele no meu ouvido. Respirei fundo, segurei firme na mão da Lúcia e virei a esquina. E foi aí que eu vi. A gruta não estava mais do mesmo jeito. Alguém tinha reconstruído. Tinha colocado tijolos novos, pintado as paredes de branco, colocado uma grade de proteção na frente.
E dentro da gruta, no lugar da imagem destruída, tinha uma nova, maior, mais bonita. O manto azul estava intacto, o rosto de porcelana estava perfeito. E ao redor, dezenas de velas acesas, flores frescas, bilhetes dobrados. Mas o que mais me chamou a atenção foi a imagem antiga. Ela não tinha sido jogada fora. Estava ali, do lado da nova, numa prateleira pequena. O corpo ainda estava inteiro, com as mãos estendidas, mas a cabeça tinha sido colada. Dava para ver as rachaduras, os pedaços que faltavam, a marca dos tiros. E mesmo assim, ela continuava ali, de pé, como se estivesse me esperando. Eu me aproximei devagar. As pernas tremiam. A respiração estava curta. Parei na frente da gruta, olhei para aquela imagem remendada e senti um nó na garganta. Eu disse com a voz baixa, quase um sussurro. Fui eu que fiz isso. A Lúcia apertou minha mão. Ela sabe, ela disse, e ela te perdoou. Eu não sei se foi a palavra perdoou, ou se foi ver aquela imagem ainda de pé, ou se foi tudo acumulado, mas naquele momento eu desabei. Caí de joelhos ali mesmo, na frente daquela gruta, e chorei. Chorei como eu nunca tinha chorado na vida. Chorei pela raiva que eu carreguei por tanto tempo. Chorei pelo Rodrigo, que morreu naquele morro. Chorei pela minha mão destroçada. Chorei por ter sido um marido duro, um pai distante, um homem cheio de ódio. E chorei porque pela primeira vez eu entendi que eu estava errado. Errado sobre tudo. As pessoas começaram a se aproximar. Devagar, com cuidado, como quem se aproxima de um animal ferido. Eu senti a presença delas ao meu redor, mas não levantei a cabeça. Não tive coragem. Uma senhora idosa, com um terço na mão, se ajoelhou do meu lado. Filho, ela disse com a voz mansa, todo mundo erra. O que importa é ter coragem de voltar. Eu levantei o rosto, olhei para ela com os olhos cheios de lágrimas e assenti. Fiquei ali por um tempo. Não sei quanto. Só sei que quando me levantei, tinha um grupo de pessoas ao meu redor. Jovens, velhos, crianças, todos em silêncio, só olhando. Eu limpei o rosto com a manga da camisa. Respirei fundo e olhei para eles. Eu quero pedir perdão, eu disse com a voz firme. Não só por ter atirado nessa imagem, mas por tudo que eu representei, pela violência, pelo medo, por ter sido um símbolo de ódio nesse lugar. Uma mulher jovem, com uma criança no colo, deu um passo à frente. A gente sabe quem você era, Valmir, ela disse. Mas a gente também vê quem você está tentando ser agora. Isso vale mais. Outros assentiram. Alguns sorriram. E naquele momento, ali naquele beco que cheirava a esgoto e comida requentada, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Aceitação. Não pelo que eu fazia, não pelo medo que eu causava, mas por quem eu era. Simplesmente por ser humano, falho, quebrado. Mas humano, voltei para casa naquele dia diferente. Não curado, não perfeito, mas diferente. A mão ainda doía, as cicatrizes ainda estavam lá, mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu olhava para as coisas com outros olhos. Prestava atenção em detalhes que antes eu ignorava. O som dos passarinhos de manhã, o cheiro do café que a Lúcia fazia, o sorriso do Tiago quando ele voltava da escola. Pequenas coisas. Coisas que antes não significavam nada para mim. Pedi afastamento do batalhão. Não conseguia mais vestir aquela farda. Não conseguia mais segurar uma arma. Não pela mão machucada, mas porque eu não era mais aquele homem. Meu comandante tentou me convencer a ficar. Disse que eu era um dos melhores, que ia fazer falta. Mas eu recusei. Eu preciso reconstruir minha vida, eu disse. E não consigo fazer isso aqui. Comecei a ir à igreja com a Lúcia e o Tiago. No começo era estranho. Eu não sabia quando ajoelhar, quando levantar, quando responder. Ficava só olhando ao redor, tentando imitar os outros. Mas com o tempo fui entendendo. Fui me soltando. E teve um domingo que o padre falou sobre perdão. Sobre como Deus não vira as costas para ninguém, não importa o que a pessoa tenha feito. E aquilo ressoou fundo em mim, porque eu sabia que era verdade. Eu tinha atirado numa imagem sagrada, tinha destruído algo que era importante para tanta gente. E mesmo assim, de algum jeito, eu tinha sido poupado. Minha mão tinha sido salva. Minha vida tinha sido salva. A recuperação foi lenta. Levei meses de fisioterapia para conseguir fechar o punho completamente.
Alguns movimentos eu nunca mais consegui fazer. A mão ficou torta, os dedos não esticam direito e quando está frio, dói. Mas ela está aqui, funcionando. E cada vez que eu olho para essas cicatrizes, eu me lembro. Me lembro de quem eu era, me lembro do que eu fiz. E me lembro de que mesmo no fundo do poço, mesmo quando eu achava que não tinha mais salvação, alguém estendeu a mão para mim. Hoje, eu trabalho numa oficina mecânica. Não é muito, mas é honesto. Conserto carros, troco óleo, faço alinhamento. Meus colegas sabem da minha história. Alguns ficaram curiosos, outros desconfiados. Mas com o tempo, fui ganhando a confiança deles. E o que eu mais gosto é quando um deles me pede conselho. Não sobre carro, sobre vida, sobre família, sobre fé. Porque eles sabem que eu já estive no fundo. E que de algum jeito eu voltei. O Tiago cresceu. Já está com 12 anos. Ainda me olha como se eu fosse um herói. Mas agora, por motivos diferentes. Ele viu a transformação. Viu o pai violento se tornar um homem que segura a mão dele no caminho para a igreja. Que reza antes de dormir. Que pede desculpas quando erra. E isso, para mim, vale mais do que qualquer medalha que eu ganhei no batalhão. Você já se sentiu completamente perdido, achando que não tinha mais volta? A Lúcia me diz que eu durmo melhor agora. Que não acordo mais no meio da noite, gritando, suado, com o coração disparado. Eram os pesadelos. Sempre os mesmos. Operações que deram errado, rostos de pessoas que eu prendi, tiros que eu dei. Fantasmas que me perseguiam todas as noites. Mas depois daquele dia no beco, os pesadelos foram sumindo aos poucos. Não de uma vez. Foi gradual. Até que chegou um ponto em que eu conseguia dormir a noite inteira. E acordar em paz, mas nem tudo foi fácil. Teve gente que não aceitou minha mudança. Colegas do batalhão que me ligavam dizendo que eu tinha virado fraco, que tinha me deixado dominar por essa história de religião. Um deles, o Sargento Moura, foi me visitar em casa poucos meses depois que eu saí. Sentou na minha sala, olhou para a minha mão machucada e disse: Valmir, você era um guerreiro. Agora você é o quê? Um bichinho de igreja. Eu podia ter ficado bravo, podia ter respondido na mesma moeda, mas não fiquei. Olhei para ele e disse: Moura, eu era um guerreiro vazio. Eu matava por fora, mas estava morrendo por dentro. E se virar um bichinho de igreja, significa que eu consigo dormir à noite, que eu consigo abraçar meu filho sem sentir as mãos tremerem. Então, sim, eu sou um bichinho de igreja. Ele balançou a cabeça. Não disse mais nada e foi embora. Nunca mais voltou. Aprendi que transformação incomoda. Principalmente quem ainda está no lugar onde você estava antes. Porque quando você muda, você se torna um espelho. E nem todo mundo quer olhar para o próprio reflexo. Eu entendi a raiva deles. Porque eu também tive raiva de gente que tentou me falar sobre fé, sobre paz, sobre perdão. Eu achava que eram fracos. Mas, na verdade, eles eram corajosos. Corajosos de um jeito que eu nunca fui quando estava fardado. Voltei àquela gruta várias vezes. Virou um hábito. Toda sexta-feira, depois do trabalho, eu subia o morro, passava no beco e ficava ali uns minutos. Às vezes levava flores, às vezes levava velas, às vezes não levava nada, só ia para ficar ali em silêncio, olhando para aquela imagem remendada. E sempre que eu ia, tinha gente. Gente rezando, gente pedindo, gente agradecendo, e muitos me reconheciam. Alguns desviavam o olhar, outros vinham falar comigo. Teve uma vez que uma menina, devia ter uns 10 anos, se aproximou de mim. Ela ficou me olhando por um tempo, com aqueles olhos grandes e curiosos, até que juntou coragem e perguntou: Moço, é verdade que foi você que atirou na santa? Eu respirei fundo, não queria mentir. É verdade, eu disse. Ela ficou quieta por um momento, pensando, e depois perguntou: E ela te perdoou? Eu olhei para a imagem, depois olhei para a minha mão cheia de cicatrizes e disse: Acho que sim. A menina sorriu. Minha avó diz que ela perdoa todo mundo, até quem não pede. E saiu correndo, de volta para onde estava a avó dela, uma senhora de cabelos brancos que acenou para mim de longe. Aquilo ficou na minha cabeça. Até quem não pede. Será que era isso? Será que eu tinha sido perdoado antes mesmo de pedir? Antes mesmo de entender que precisava de perdão?
Comecei a conversar mais com o padre da comunidade. Padre Joaquim era um homem simples, de meia idade, que morava num quartinho ao lado da igreja. Ele conhecia todo mundo no morro. Sabia das histórias, dos dramas, das dores. Quando eu contei para ele o que tinha acontecido, ele não ficou surpreso. Não me julgou, só ouviu. E quando eu terminei de falar, ele disse algo que eu nunca esqueci. Valmir, Deus não precisa das nossas estátuas. Ele não mora em porcelana, mas ele usa esses símbolos para chegar até a gente. E às vezes, ele usa até a nossa própria destruição para nos reconstruir. Aquilo fez sentido. Eu tinha destruído uma imagem, mas no processo, tinha destruído também a imagem que eu fazia de mim mesmo. O policial duro, imbatível, que não precisava de ninguém. Aquele homem tinha morrido naquele beco. E no lugar dele, nasceu outro. Um homem mais fraco fisicamente, talvez, mas mais forte por dentro. O padre Joaquim me convidou para dar um testemunho na igreja. No começo eu resisti. Padre, eu não sei falar em público. Vou gaguejar, vou esquecer o que quero dizer. Ele riu. Valmir, você não precisa de um discurso bonito. Você só precisa contar a verdade. E foi o que eu fiz. Numa manhã de domingo, depois da missa, subi no púlpito com as pernas bambas e o coração acelerado. Olhei para aquele mar de rostos me olhando e comecei a falar. Contei tudo. Contei sobre o ódio que eu carregava, sobre a operação que deu errado, sobre o Rodrigo, sobre a rajada de tiros, sobre a explosão da arma, sobre o hospital, o desespero, a cirurgia cancelada e sobre a rosa de porcelana que a Lúcia deixou no criado mudo. Algumas pessoas choraram, outras ficaram em silêncio. E quando eu terminei, não teve aplausos. Não teve nada, só um silêncio pesado, profundo, que dizia mais do que qualquer palavra. Depois da missa, várias pessoas vieram falar comigo, cada uma com sua história. Um homem me contou que tinha sido viciado em drogas e que também tinha desrespeitado uma igreja. Uma mulher me disse que tinha perdido a fé depois da morte do filho e que só voltou anos depois. E todos diziam a mesma coisa. Que se sentiam menos sozinhos, sabendo que alguém como eu, que parecia tão forte, também tinha caído. E também tinha levantado. Percebi que minha história não era só minha. Era de todo mundo que já sentiu raiva de Deus. De todo mundo que já destruiu algo sagrado, seja uma imagem, seja um relacionamento, seja a própria vida. E que descobriu, no meio dos cacos, que ainda dava para reconstruir. A oficina onde eu trabalho fica num bairro operário, longe do morro. Meu chefe, seu Antônio, é um senhor de quase 70 anos, evangélico, que conhece a Bíblia de trás para frente. Quando ele me contratou, eu avisei sobre a minha mão. Disse que tinha limitações, que não conseguia fazer alguns movimentos. Ele olhou para a minha mão, depois olhou para o meu rosto e disse: eu não estou contratando a sua mão, estou contratando você. Ele nunca me perguntou como eu tinha me machucado. Mas um dia, enquanto a gente tomava café na pausa do almoço, ele comentou: Valmir, eu sinto que você carrega uma história pesada. Eu não neguei. Carrego, eu disse. Todo mundo carrega, ele respondeu. A diferença é que alguns fingem que não, e outros aprendem a carregar do jeito certo. Perguntei o que ele quis dizer com isso. Carregar do jeito certo é não deixar o peso te quebrar. É transformar ele em força. E era exatamente isso que eu estava tentando fazer. Transformar o peso em força. As cicatrizes em lições. O passado em combustível para um futuro diferente. Não era fácil. Tinha dias que a dor voltava. Não a dor física da mão, mas a dor da memória. A lembrança do homem que eu fui. Das coisas que eu fiz. Das palavras que eu disse. Mas eu aprendi que sentir dor não significa estar fraco. Significa estar vivo. O Tiago me fez uma pergunta há alguns meses que me deixou sem resposta na hora. A gente estava voltando da igreja, andando de mãos dadas, quando ele parou no meio da calçada, olhou para mim e perguntou: Pai, você se arrepende? Eu não entendi direito. Me arrependo do quê, filho? De ter atirado na imagem, de ter se machucado, de não ser mais policial,
Eu me ajoelhei na frente dele, segurei as mãozinhas pequenas dele com as minhas e disse: eu me arrependo de ter atirado, sim, mas não me arrependo do que veio depois, porque foi isso que me trouxe até aqui. Até você. Ele me abraçou, daquele jeito apertado que criança abraça com força, como se quisesse grudar na gente. E naquele abraço, eu entendi que tudo tinha valido a pena. Cada cicatriz, cada dor, cada noite de insônia. Porque se não fosse por aquilo tudo, eu ainda seria o Cabo Valmir. Homem que o Tiago admirava de longe, mas que ele nunca poderia abraçar de verdade. A relação com a Lúcia também mudou. Antes a gente vivia numa guerra silenciosa. Ela rezando num cômodo, eu xingando no outro. Ela pedindo paz, eu trazendo violência. Ela acreditando em milagres, eu acreditando só no que eu podia ver e tocar. Mas depois de tudo, a gente se reencontrou. Não como o casal que éramos antes, mas como um casal novo, construído em cima das ruínas do antigo. Ela me contou meses depois que naquela noite em que levou a rosa de porcelana para o hospital, ela não sabia se eu ia aceitar. Tinha medo que eu jogasse aquilo pela janela, que eu gritasse com ela, que eu a expulsasse do quarto. Mas eu precisava tentar, ela disse. Porque eu sabia que se você continuasse daquele jeito, você ia morrer. Talvez não fisicamente, mas por dentro você ia morrer. E ela estava certa. Hoje a gente reza junto. Toda noite, antes de dormir, a gente se ajoelha do lado da cama, dá as mãos e agradece. Não é uma reza decorada, é uma conversa. Às vezes eu falo, às vezes ela fala, às vezes a gente só fica em silêncio, mas sempre termina do mesmo jeito. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela segunda chance. Minha mãe, que mora em outra cidade, veio me visitar no ano passado. Ela não sabia de nada. Eu não tinha contado para ela sobre o acidente, sobre o hospital, sobre a gruta. Quando ela chegou e viu a minha mão, ficou apavorada. Valmir, o que aconteceu com você? Sentamos na varanda de casa tomando café e eu contei. Contei tudo, do início ao fim. Ela me ouviu em silêncio, com os olhos marejados, segurando a xícara com as duas mãos. Quando eu terminei, ela levantou, veio até mim e me abraçou. Eu rezei tanto por você, ela disse com a voz embargada. Tanto, meu filho. Eu pedia todos os dias para Deus te proteger, te iluminar, te trazer de volta. Mas eu achava que ele não estava ouvindo. Eu segurei ela com força. Ele estava ouvindo, mãe. Só estava esperando o momento certo. Ela ficou uma semana lá em casa. E todos os dias ela ia comigo, até a gruta. Subia aquele morro com dificuldade, com as pernas cansadas, mas ia. E quando chegava na frente da imagem, ela ficava ali, rezando baixinho, com as mãos juntas e os olhos fechados. Um dia eu perguntei o que ela pedia. Eu não peço nada, ela disse. Eu só agradeço. Agradeço por ter o meu filho de volta. Tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos. Transformação não é um evento, é um processo. Não tem um dia específico em que você acorda transformado. É uma construção diária. É escolher, todo dia, ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. É cair, levantar, cair de novo, levantar de novo. É perdoar a si mesmo pelas vezes que você falha. E é acreditar que sempre dá para recomeçar. Eu falho muito. Tem dias que a raiva volta, que eu vejo uma notícia de violência e sinto aquela vontade antiga de pegar uma arma e resolver na bala. Mas aí eu olho para a minha mão, para essas cicatrizes que não me deixam esquecer. E eu respiro fundo, conto até 10 e escolho outro caminho. O padre Joaquim me disse uma vez que cicatriz é diferente de ferida. Ferida dói, ferida sangra, ferida precisa de cuidado constante, mas cicatriz é o sinal de que você sobreviveu, de que você curou. E que agora você é mais forte exatamente no lugar onde você foi quebrado. Eu gosto dessa ideia. De que minhas cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas de vitória. Voltei ao batalhão uma vez, só para buscar uns documentos da aposentadoria. Atravessei aqueles corredores que eu conhecia tão bem, vi os rostos dos colegas, ouvi o barulho das armas sendo travadas no treinamento. E não senti nada, nem saudade, nem arrependimento, nem vontade de voltar. Era como olhar para a vida de outra pessoa. Uma vida que não era mais minha. Encontrei o sargento Moura no corredor.
Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, mas não parou para conversar. Estava com pressa, sempre estava. Vi no rosto dele o mesmo cansaço que eu carregava antes. Os olhos fundos, a mandíbula tensa, aquela expressão de quem vive em guerra permanente. E pela primeira vez eu senti pena. Não dele, mas do homem que eu fui. Do homem que ele ainda é. Na saída, encontrei um recruta novo. Ele devia ter uns 20 anos, olhos brilhantes, cheio de disposição. Me reconheceu e veio falar comigo. Cabo Valmer, o senhor é uma lenda aqui. Os caras vivem contando suas histórias. Eu sorri. Que tipo de histórias? De operações, de prisões, de tiroteios. Dizem que o senhor era imbatível. Olhei para ele, para aquele entusiasmo que eu já tive um dia e disse: eu não era imbatível, eu era perdido. E se você quiser um conselho, não confunda violência com coragem. Ele ficou meio sem jeito, não soube o que responder. Eu dei um tapinha no ombro dele e fui embora. Não sei se aquilo fez algum sentido para ele. Talvez não. Talvez ele precise viver o que eu vivi para entender. Ou talvez ele seja mais esperto e entenda antes. Eu torço para que ele seja mais esperto. A vida que eu tenho hoje é simples. Acordo cedo, tomo café com a família, vou para a oficina, trabalho o dia todo, volto para casa, janto, rezo e durmo. Não tem adrenalina, não tem tiroteio, não tem perigo. E é exatamente isso que eu queria. Uma vida comum, uma vida em paz. Tem gente que acha que eu joguei minha carreira fora, que eu podia ter sido promovido, virado oficial, ter uma aposentadoria melhor. Pode ser, mas eu ganhei algo que dinheiro nenhum compra. Eu ganhei a mim mesmo de volta. Eu ganhei minha família de volta. Eu ganhei a capacidade de olhar no espelho e não sentir nojo do homem que eu vejo. A rosa de porcelana ainda está comigo. Guardo ela numa caixinha de madeira em cima da cômoda do quarto. Às vezes eu abro a caixinha, pego a rosa na mão e fico olhando, lembrando, não para me punir, mas para não esquecer de onde eu vim, do que eu era e do que eu me tornei. A Lúcia diz que um dia eu devia escrever minha história. As pessoas precisam saber, ela diz. Precisam saber que sempre tem volta, que nunca é tarde demais. Eu não sei se vou escrever. Não sei se tenho jeito com palavras, mas se um dia eu escrever, quero que seja honesto, sem enfeites, sem tentar me fazer parecer melhor do que eu fui. Porque a força da história não está em fingir que eu era bom, está em admitir que eu era ruim e que mesmo assim fui alcançado. O aniversário do Tiago foi há 3 meses. Ele fez 12 anos e quis comemorar com uma festa simples em casa. Chamou os amigos da escola, alguns primos, e pediu para o padre Joaquim ir também. Ele é meu amigo, pai, o Tiago disse. E era verdade. O padre tinha virado parte da nossa família. Estava ali nos momentos bons e nos momentos difíceis. Durante a festa, enquanto as crianças brincavam no quintal, o padre Joaquim sentou do meu lado na varanda. A gente ficou ali, tomando refrigerante, observando o Tiago correr atrás dos amigos. Ele está crescendo bem, o padre disse. Você está fazendo um bom trabalho. Eu olhei para aquele menino risonho, cheio de vida, e senti o peito apertar. Eu quase perdi isso tudo, padre. Quase perdi ele. O padre ficou quieto por um momento, depois disse, mas você não perdeu. E sabe por quê? Porque no momento certo você fez a escolha certa. Você se rendeu. Eu nunca tinha pensado nisso daquela forma. Render-se sempre pareceu coisa de fraco. Mas, na verdade, tinha sido o ato mais corajoso da minha vida. Admitir que eu não dava conta sozinho. Que eu precisava de ajuda. Que eu precisava de algo maior que eu. Naquela noite, depois que todos foram embora e o Tiago estava dormindo, eu e a Lúcia ficamos na cozinha arrumando a bagunça. Ela lavava a louça e eu secava. E no meio daquele silêncio confortável, ela disse, Valmir, você se lembra do dia que a gente se conheceu? Eu sorri. Lembro. Você estava na praça com as amigas. Eu passei de farda e você não desviou o olhar. Ela riu. Eu desviei sim, mas depois olhei de novo. A gente ficou relembrando. A época do namoro, o casamento pequeno, o nascimento do Tiago. E ela disse algo que me pegou de surpresa. Eu nunca deixei de acreditar em você, sabia? Mesmo nos piores momentos.
mesmo quando você me empurrava para longe. Eu sempre soube que lá no fundo você era um homem bom. Eu parei de secar o prato que estava na minha mão e olhei para ela. Lúcia, eu não era um homem bom. Eu era violento, intolerante, cheio de ódio. Ela largou a esponja, secou as mãos no pano e veio até mim. Você estava perdido. Mas perdido não é a mesma coisa que mal. E a prova disso é que quando você encontrou o caminho, você mudou. Ela me abraçou ali, no meio da cozinha, com cheiro de detergente e bolo de chocolate. E eu segurei ela com força, agradecendo em silêncio por ela não ter desistido de mim. Tem uma história que eu nunca contei para ninguém. Nem para a Lúcia, nem para o padre, nem para ninguém. Mas acho que chegou a hora. Foi uns 6 meses depois que eu saí do hospital. Eu estava trabalhando na oficina, consertando o motor de um carro velho, quando chegou um cliente. Eu estava embaixo do carro, então não vi o rosto dele. Só ouvi a voz. Cabo Valmir? Meu sangue gelou. Eu reconheci aquela voz. Saí debaixo do carro devagar, limpei as mãos no pano e olhei para ele. Era o Marcelo, um traficante que eu tinha prendido anos atrás. Ele tinha cumprido a pena e estava solto. Meu corpo inteiro ficou tenso. Minha mão boa fechou em punho instintivamente. Toda a minha antiga programação voltou. Avaliar a ameaça. Procurar saídas. Se preparar para o confronto. Mas ele levantou as mãos num gesto de paz. Calma, Valmir. Eu não vim aqui para arrumar problema. Eu vim porque eu ouvi sua história. Ouvi que você mudou e eu também estou tentando mudar. Ele olhou ao redor, para a oficina, para o seu Antônio, que nos observava de longe. Eu consegui um emprego numa loja de construção. Estou morando com minha mãe. Estou tentando fazer diferente. Eu não sabia o que dizer. Ficamos ali, nos olhando, 2 homens que um dia estiveram em lados opostos de uma guerra. Então ele disse, eu só queria te falar que, se você conseguiu, talvez eu também consiga. Ele estendeu a mão. Eu olhei para aquela mão, para o rosto dele, e vi algo que eu não esperava ver. Esperança. A mesma esperança que eu tinha visto no espelho nos últimos meses. Apertei a mão dele. Você consegue, eu disse, mas não vai ser fácil. Vai ter gente que não vai acreditar. Vai ter gente que vai querer te puxar de volta. Mas se você realmente quer mudar, não deixa ninguém te convencer do contrário. Ele assentiu, apertou minha mão com firmeza e foi embora. Nunca mais o vi. Mas de vez em quando eu penso nele. E torço para que ele tenha conseguido. Aquele encontro me fez perceber uma coisa. Minha história não era só minha. Era de todo mundo que estava tentando sair de um buraco. De todo mundo que cansou de viver na escuridão e resolveu buscar a luz. Não importa se era um ex-policial ou um ex-traficante. Não importa se tinha atirado numa santa ou roubado uma igreja. O que importa é a disposição de mudar, de tentar ser melhor. Comecei a frequentar um grupo na igreja. Um grupo de homens que se reunia toda quarta-feira à noite para conversar. Não era terapia, não era pregação. Era só homens conversando sobre suas lutas, seus medos, suas falhas. Tinha de tudo naquele grupo. Empresários, operários, desempregados, aposentados. E cada um com sua história de dor e reconstrução. Numa dessas reuniões, um homem chamado Roberto contou que tinha batido na esposa durante anos, que era alcoólatra, violento, que tinha destruído a própria família. E que um dia, depois de uma surra que quase matou a esposa, ele caiu em si. Viu o que tinha se tornado e decidiu buscar ajuda. Hoje eu sou sóbrio há 3 anos, ele disse. Minha ex-esposa nunca me perdoou. Meus filhos não falam comigo, mas eu acordo todo dia e escolho ser diferente. Não por eles, por mim. Aquilo me tocou de uma forma profunda. Porque eu entendi que perdão não é garantia. Que às vezes a gente muda, mas as consequências das nossas ações continuam ali. E que mesmo assim vale a pena mudar. Porque no fim, a gente tem que viver com a gente mesmo. E é impossível viver em paz quando você odeia o que você é. Eu compartilhei minha história naquele grupo. Contei sobre o tiro na imagem, sobre a mão destroçada, sobre o hospital. E quando eu terminei, vários homens vieram falar comigo. Cada um se identificando com uma parte diferente da história. Um se identificou com a raiva, outro com o orgulho, outro com a dificuldade de se abrir com a família. E todos dizendo a mesma coisa.
Obrigado por compartilhar. Você não sabe o quanto isso ajuda. E era verdade. Eu não sabia. Porque durante tanto tempo, eu achei que minha história era motivo de vergonha. Algo que eu devia esconder, fingir que nunca aconteceu. Mas descobri que era justamente o oposto. Minha história era uma ferramenta, uma forma de alcançar outras pessoas que estavam onde eu estive, de mostrar que tinha saída, que tinha esperança. O seu Antônio me chamou no escritório da oficina algumas semanas atrás. Ele estava sério, com aquela cara de quem ia dar uma bronca. Meu coração apertou. Será que eu tinha feito algo errado? Será que ele ia me mandar embora? Sentei na cadeira de frente para ele e esperei. Ele abriu uma gaveta, tirou um envelope e colocou na minha frente. "Abre", ele disse. Abri. Dentro tinha um cartão e uma quantia em dinheiro. O cartão dizia: "Para o melhor funcionário que eu já tive. Obrigado por transformar essa oficina num lugar melhor." Eu olhei para ele sem entender. "Seu Antônio, eu não..." Ele levantou a mão, me interrompendo. "Valmir, quando eu te contratei, eu não sabia se ia dar certo. Você tinha uma mão machucada, um passado pesado e eu estava arriscando. Mas você provou que eu estava certo. Não só pelo seu trabalho, que é excelente, mas pela sua presença. Você mudou o clima daqui. Os outros funcionários te respeitam, te admiram. E isso não tem preço." Eu não consegui segurar. As lágrimas vieram. Ali, sentado naquele escritório pequeno, cheio de papelada e calendários velhos, eu chorei. Chorei de gratidão, de alívio, de perceber que eu tinha finalmente encontrado o meu lugar. Não como o cabo Valmir, o policial temido, mas como o Valmir, o mecânico que conserta carros e ajuda as pessoas. Saí daquele escritório renovado. Voltei para a oficina, vesti meu macacão sujo de graxa e continuei trabalhando. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Eu tinha entendido que meu valor não estava no que eu fazia. Estava em quem eu era. E pela primeira vez na vida, eu gostava de quem eu era. A gruta no morro virou um ponto de encontro. Não só para rezas, mas para conversas. Para encontros, para a vida. O pessoal da comunidade começou a cuidar melhor do lugar. Pintaram as paredes, colocaram bancos, limparam o entorno. E sempre que eu subia lá, tinha alguém. Alguém que precisava de um lugar para respirar, para pensar, para pedir. Um dia, encontrei lá uma mulher jovem. Ela estava sentada no chão, de costas para a gruta, abraçada nos próprios joelhos, chorando. Fiquei na dúvida se devia me aproximar ou deixá-la sozinha. Mas algo me empurrou para frente. Sentei no chão a uns 2 metros de distância dela e fiquei em silêncio. Só ali, presente. Depois de alguns minutos, ela limpou o rosto e me olhou. "Desculpa", ela disse. Eu não queria atrapalhar. Eu balancei a cabeça. "Você não está atrapalhando nada." Ela ficou quieta por um tempo, depois perguntou: "Você acredita em milagre?" Olhei para a minha mão cheia de cicatrizes e disse: "Acredito, porque eu sou um." Ela pareceu interessada. "O que aconteceu com você?" E eu contei, mais uma vez, a história que eu já tinha contado tantas vezes, mas que nunca perdia o peso. Ela me ouviu em silêncio e quando eu terminei, ela disse: "Eu estou grávida. O pai do bebê me abandonou. Minha família não quer saber de mim. Eu vim aqui para pedir força, mas não sei se tenho." Eu olhei para ela, para aquela menina que devia ter uns 20 anos, com o mundo inteiro desabando em cima dela. "Você tem", eu disse. "Pode não parecer agora, mas você tem, e não está sozinha." Apontei para a imagem. "Ela não abandona ninguém, e eu também não vou te abandonar. Se você precisar de alguma coisa, você me procura." Anotei meu telefone num papel que eu tinha no bolso e dei para ela. Não sei se ela ligou, não sei o que aconteceu com ela, mas eu sei que fiz o que devia fazer. Estendi a mão, do mesmo jeito que alguém estendeu para mim quando eu estava no fundo do poço. O tempo passou, as estações mudaram e eu fui me acostumando com essa nova vida. Não foi uma mudança da noite para o dia. Foi gradual, como uma ferida que vai cicatrizando aos poucos. Teve recaídas, teve momentos em que eu duvidei de tudo. Teve momentos em que eu quis voltar para a antiga vida, pegar uma arma de novo, sentir aquela adrenalina de novo. Mas sempre que esses pensamentos vinham, eu olhava para a minha família, para o Tiago estudando na mesa da cozinha, para a Lúcia cozinhando e cantarolando.
para a paz que tinha dentro da minha casa. E eu entendia que não tinha volta. Não porque eu não podia, mas porque eu não queria. Teve um episódio que me marcou muito. Foi numa tarde de domingo. A gente estava saindo da igreja quando passou uma viatura da polícia. O Tiago apertou minha mão e disse: "Pai, você sente saudade?" Eu olhei para aquela viatura, para os policiais dentro dela, para o fuzil apoiado no banco e senti nada. "Não, filho, não sinto." Ele me olhou curioso. "Mas você era tão bom nisso?" Eu sorri. Eu era bom em muita coisa errada. Agora eu estou aprendendo a ser bom nas coisas certas. A Lúcia me contou que o Tiago comentou na escola que o pai dele tinha sido policial, mas que agora era mecânico. E que ele preferia o pai mecânico, porque agora ele me abraça mais, o Tiago tinha dito. Quando a Lúcia me contou isso, eu tive que sair de perto. Fui para o quintal, sentei no chão e chorei. Chorei porque eu tinha perdido tanto tempo sendo o homem errado, mas também chorei de alívio, porque não era tarde demais. Eu ainda tinha tempo de ser o pai que o Tiago merecia, o marido que a Lúcia merecia, o homem que eu sempre devia ter sido. A cada ano que passa, eu volto naquele beco. O aniversário do dia em que atirei na imagem virou um ritual. Eu subo o morro, vou até a gruta e fico ali por 1 hora. Às vezes em silêncio, às vezes conversando, às vezes só lembrando. E toda vez eu agradeço. Agradeço por ter sobrevivido, por ter sido poupado, por ter tido a chance de recomeçar. Tem gente que pergunta se eu sinto que fui punido, se eu acho que perder a mobilidade total da mão foi um castigo. E eu sempre respondo a mesma coisa: não foi castigo, foi salvação. Porque se aquele fuzil não tivesse explodido, se minha mão não tivesse sido destroçada, eu teria continuado sendo o homem que eu era. E provavelmente estaria morto hoje. Ou pior, estaria vivo, mas completamente vazio por dentro. O padre Joaquim diz que Deus usa a dor para nos moldar. Ele não causa a dor, o padre explica, mas ele usa ela. Transforma ela em algo útil, em algo que nos aproxima dele e dos outros. E eu concordo, porque foi a dor que me quebrou. E foi na quebra que eu encontrei o que estava faltando. Minha mãe faleceu no ano passado. Foi rápida, um infarto. Ela dormiu e não acordou. Foi difícil, muito difícil. Mas no velório, enquanto eu olhava para o rosto dela, tranquilo, em paz, eu me lembrei do que ela tinha dito quando veio me visitar. Eu só agradeço por ter o meu filho de volta. E eu tive a certeza de que ela tinha partido feliz. Porque ela viu a transformação. Ela viu o filho que ela sempre rezou para ter. Enterramos ela com o terço na mão, o mesmo terço que ela usava para rezar por mim. E eu coloquei dentro do caixão, escondido embaixo das flores, a rosa de porcelana. Aquela que a Lúcia tinha deixado no meu criado mudo no hospital. Porque eu senti que era certo, que minha mãe merecia carregar aquele símbolo de tudo que tinha acontecido. Depois do enterro, eu e a Lúcia ficamos no cemitério até o sol se pôr. Sentados ali, no banco perto do túmulo, de mãos dadas. E ela me perguntou: "Você acha que sua mãe está em paz?" Eu olhei para o céu, tingido de laranja e rosa, e disse: "Eu sei que está, porque ela cumpriu a missão dela. Ela nunca desistiu de mim. E eu nunca vou desistir do que ela plantou." Os anos foram passando. O Tiago cresceu, terminou o ensino fundamental, entrou no ensino médio. Virou um menino responsável, respeitoso, cheio de sonhos. Ele quer ser médico. Para ajudar as pessoas, ele disse. E eu tenho certeza de que ele vai conseguir, porque ele tem algo que eu não tinha na idade dele. Ele tem propósito. A oficina prosperou. O seu Antônio me fez sócio. "Você merece", ele disse. "Você ajudou a construir isso aqui." E era verdade. A oficina tinha crescido, tinha mais clientes, mais funcionários, e tudo isso me enchia de orgulho. Não o orgulho arrogante que eu tinha antes, mas um orgulho saudável, de quem sabe que trabalhou duro e colheu os frutos. Recentemente, fui convidado para falar numa escola. Uma professora que frequenta a igreja ouviu minha história e achou que seria importante os alunos ouvirem também. No começo, eu resisti. "Professora, eu não sou palestrante. Eu sou mecânico", ela sorriu. "É exatamente por isso que eu quero você.
Os meninos precisam ouvir alguém real. Alguém que viveu, que errou, que se levantou. Aceitei. Fui numa manhã de quinta-feira. A escola era grande, cheia de adolescentes barulhentos, desinteressados, mexendo no celular. Quando eu subi no palco do auditório, olhei para aquele mar de rostos jovens e senti um frio na barriga. Comecei a falar. Contei quem eu era, o que eu fazia, de onde eu vinha. E então contei a história. A história que mudou tudo. No começo eles estavam dispersos, mas conforme eu ia contando, o silêncio foi tomando conta. Percebi que alguns largaram o celular. Outros se inclinaram para frente prestando atenção. E quando eu mostrei minha mão, levantei ela no ar para que todos vissem as cicatrizes. Ouvi alguns suspiros abafados. Terminei minha fala com uma pergunta. A mesma que eu fazia para mim todo dia. O que você está construindo com as suas escolhas? Um futuro que você vai se orgulhar ou um passado que vai te assombrar? Saí daquele palco sem saber se tinha feito diferença. Mas na saída, vários alunos vieram falar comigo. Um menino, com cara de poucos amigos, tatuagens no braço, me parou e disse: "Cara, eu tô no caminho errado. Eu sei disso, mas eu não sei como sair." Eu olhei para ele, para aquele garoto que me lembrava tanto o Marcelo, o ex-traficante que tinha me procurado na oficina. "Você sai dando o primeiro passo", eu disse. "E depois o segundo. E depois o terceiro. Ninguém muda da noite para o dia. Mas todo dia você escolhe. E se você escolher certo hoje, amanhã fica mais fácil." Ele assentiu, apertou minha mão e foi embora. Não sei se ele mudou, não sei se minhas palavras fizeram diferença. Mas eu plantei uma semente. E às vezes é só isso que a gente pode fazer. Plantar e confiar que alguém vai regar. A convite do Padre Joaquim, comecei a participar de um projeto social no morro. A gente ensinava ofícios para jovens em situação de risco. Marcenaria, mecânica, elétrica. Coisas práticas que podiam dar um futuro para eles. Eu ficava responsável pela parte de mecânica. Ensinava o básico, trocar óleo, consertar freio, fazer revisão, mas o que eu mais gostava era das conversas. Nos intervalos, a gente sentava num círculo e conversava sobre a vida, sobre escolhas, sobre consequências. E eu via nesses meninos o mesmo que eu via em mim anos atrás. A raiva, a revolta, a sensação de que o mundo estava contra eles. Um deles, o João, era particularmente difícil. Desrespeitava os professores, brigava com os colegas, não levava nada a sério. Mas eu via algo nele. Via dor, via abandono. E um dia, depois da aula, chamei ele para uma conversa. "João, por que você está aqui?" Ele deu de ombros. "Minha avó me obrigou." Eu sorri. "Tá, mas já que você está aqui, por que você não aproveita?" Ele me olhou com desprezo. "Aproveitar para quê? Para virar mais um trouxa que ganha uma miséria no fim do mês?" Eu não me ofendi, porque eu já tinha pensado assim também. "João, você pode achar que trabalhar honestamente é coisa de trouxa. Mas sabe o que é mais trouxa ainda? Desperdiçar sua vida porque você está com raiva do mundo." Ele ficou quieto. Não respondeu, mas nos dias seguintes percebi uma mudança sutil. Ele começou a prestar mais atenção, a fazer as atividades, a respeitar os colegas. E algumas semanas depois, ele veio falar comigo. "Valmir, eu quero aprender de verdade. Você me ensina?" E eu ensinei com paciência, com dedicação, vendo nele o que eu gostaria que alguém tivesse visto em mim quando eu era mais novo. Hoje, o João trabalha numa oficina. Ganha pouco, mas é honesto. E sempre que me vê, ele para conversar, para agradecer, para dizer que eu fiz diferença. E toda vez que ele diz isso, eu respondo a mesma coisa. Eu não fiz nada. Você que escolheu. Eu só mostrei o caminho. A comunidade do morro me acolheu de um jeito que eu nunca imaginei. Virei parte daquele lugar, não como o policial temido, mas como o Valmir, o cara que atirou na santa e foi perdoado. As pessoas me cumprimentavam na rua, me chamavam para almoçar, me incluíam nas festas e eu me sentia em casa. Pela primeira vez na vida, eu pertencia a algum lugar. Teve uma festa junina no morro no ano passado. Fogueira, quentão, quadrilha. Eu fui com a Lúcia e o Tiago. A gente dançou, comeu, riu
E no final da noite, quando a fogueira estava se apagando e a maioria das pessoas já tinha ido embora, eu fiquei ali, olhando para as brasas, e pensei em tudo que tinha acontecido, em tudo que eu tinha perdido e em tudo que eu tinha ganho. A Lúcia veio sentar do meu lado, encostou a cabeça no meu ombro e suspirou. Você está feliz? Aniela perguntou. Eu olhei para o céu estrelado, para o Tiago correndo com os amigos, para a fogueira que ainda soltava faíscas. Estou, eu disse. Eu estou em paz. E isso é melhor do que felicidade. Ela levantou a cabeça e me olhou. Melhor como? Eu pensei por um momento. Felicidade vai e vem. Depende das circunstâncias. Mas paz. Paz é uma coisa que você carrega dentro. Não importa o que aconteça lá fora. Ela sorriu e voltou a encostar no meu ombro. E ficamos ali, em silêncio, só curtindo aquele momento. Aprendi que a vida não é sobre ser perfeito. É sobre ser verdadeiro. É sobre reconhecer suas falhas, pedir perdão quando erra e continuar tentando. É sobre cair, levantar, cair de novo, levantar de novo. É sobre não desistir de si mesmo, mesmo quando todo mundo já desistiu de você. Minha mão nunca voltou a ser o que era. Os movimentos são limitados, a força é pouca, e quando está frio, a dor é intensa. Mas eu não trocaria essas cicatrizes por nada, porque elas me lembram de onde eu vim, do que eu era e do quanto eu mudei. O Dr. Arantes me chamou para uma consulta de rotina há alguns meses. Ele examinou minha mão, pediu para eu fazer alguns movimentos e ficou impressionado. Valmir, eu já vi muitos casos de recuperação, mas o seu é inexplicável. Pela gravidade da lesão, você não deveria ter essa mobilidade toda. Eu sorri. Doutor, tem coisas que a medicina não explica. E tá tudo bem não explicar. Ele me olhou por cima dos óculos, com aquela cara de médico cético. Mas depois sorriu também. Você está certo. Tem coisas que a gente só aceita. E foi exatamente isso que eu aprendi a fazer. Aceitar que nem tudo tem explicação lógica. Aceitar que existe algo maior do que a gente. Aceitar que às vezes a gente precisa apenas confiar. O Tiago me pediu para contar minha história para os amigos dele. Eles estavam na sala de casa, uns 5 adolescentes, comendo pizza e conversando sobre a vida. E quando o Tiago perguntou, pai, conta para eles o que aconteceu com a sua mão, eu olhei para aqueles rostos jovens, curiosos, e contei, mais uma vez. E percebi que cada vez que eu contava, a história ficava mais leve. Menos sobre dor e mais sobre esperança. No final, um dos amigos do Tiago perguntou, mas você não fica bravo com Deus por ter deixado isso acontecer? Eu balancei a cabeça. Não, porque não foi Deus que atirou na imagem, fui eu. Deus só pegou as consequências das minhas escolhas e transformou em algo bom. E isso é o verdadeiro milagre. Hoje, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Agradeço por mais um dia, por mais uma chance, por estar vivo, por ter uma família, por ter um trabalho, por ter paz. São coisas simples, mas que para quem já teve tudo e perdeu, fazem toda a diferença. A Lúcia ainda reza com o terço todas as noites, mas agora eu rezo junto com ela. Não sei todas as orações decoradas. Às vezes eu erro, às vezes eu me perco, mas eu tento. E isso é o que importa. A intenção, o esforço, a disposição de estar ali, de mãos dadas com ela, buscando algo maior. O Tiago está no último ano do ensino médio agora. Vai prestar vestibular para medicina. Tem estudado muito, ficado acordado até tarde, se esforçado. E toda vez que eu vejo ele ali, debruçado nos livros, eu sinto um orgulho imenso. Não porque ele vai ser médico, mas porque ele é um menino bom, porque ele trata as pessoas com respeito, porque ele aprendeu a amar, não a odiar. Ele me disse outro dia que quer trabalhar em comunidades carentes. Igual você faz, pai. Quero ajudar quem mais precisa. Eu tive que segurar as lágrimas, porque eu entendi que minha transformação não impactou só a mim. Impactou meu filho. Isso é uma herança muito maior do que qualquer coisa material que eu pudesse deixar para ele. A oficina está indo bem. Temos planos de abrir uma segunda unidade. O seu Antônio quer se aposentar em alguns anos e me deixar no comando. Você é mais filho do que funcionário.
ele disse. E eu sou grato. Grato por ele ter me dado uma chance quando eu estava quebrado. Grato por ele ter visto em mim algo que eu mesmo não via. Voltei àquela gruta pela última vez na semana passada. Não que eu vá parar de ir lá, mas senti que aquela visita era especial. Era como se fosse um fechamento de ciclo. Subi o morro devagar, aproveitando o caminho, cumprimentando os conhecidos. Quando cheguei na gruta, tinha uma senhora ajoelhada, rezando baixinho. Esperei ela terminar. Quando ela se levantou e me viu, sorriu. Você é o Valmir, não é? Eu assenti. Sou. Ela se aproximou e segurou minha mão machucada com as duas mãos dela. Obrigada, ela disse. Obrigada por não desistir. Meu neto estava perdido, usando drogas, sem rumo. Mas ele te ouviu falar na igreja e aquilo mudou ele. Hoje ele está limpo, trabalhando, reconstruindo a vida. Eu não sabia o que dizer. Fiquei só ali, segurando as mãos daquela senhora, sentindo o peso e a beleza daquelas palavras. Eu não fiz nada demais, eu disse. Ela balançou a cabeça. Você fez sim. Você mostrou que é possível recomeçar. E para quem está no fundo do poço, isso é tudo. Depois que ela foi embora, fiquei ali sozinho. Olhei para a imagem remendada, para as rachaduras que nunca foram completamente consertadas. E vi beleza naquilo, porque aquelas rachaduras contavam uma história. A história de destruição e reconstrução, de queda e levantada, de morte e ressurreição. Ajoelhei na frente da gruta, juntei as mãos e fechei os olhos. Não tinha um pedido específico, só gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter sido transformado, por ter aprendido que força não está em nunca cair, mas em sempre levantar. Quando abri os olhos, o sol estava se pondo. A luz dourada iluminava a gruta, fazendo a imagem brilhar. E naquele momento, eu tive uma certeza absoluta. Eu não estava sozinho naquele beco quando atirei. Ela estava lá. E ela não me abandonou, mesmo quando eu a destruí. Ela apenas esperou. Esperou eu me quebrar completamente para poder me reconstruir do jeito certo. Desci o morro, naquele entardecer com o coração leve. Passei pela oficina, fechei tudo, peguei o carro e fui para casa. Quando cheguei, a Lúcia estava fazendo janta. O Tiago estava no quarto estudando. Tudo normal, tudo simples, tudo perfeito. Sentei na mesa da cozinha, observando a Lúcia cozinhar. Ela cantarolava uma música que eu não conhecia. E eu fiquei ali, só observando, percebendo a beleza daquele momento comum. Lúcia, eu disse. Ela virou. Obrigado. Ela sorriu confusa. Pelo quê? Por não ter desistido de mim. Ela largou a colher, veio até mim e me abraçou. Eu nunca desistiria, ela sussurrou no meu ouvido. Nunca. E ficamos ali, abraçados no meio da cozinha, com o cheiro de comida no ar e o som do Tiago estudando no quarto. Uma cena simples, uma cena que, anos atrás, eu não dava valor nenhum, mas que hoje eu sei que é tudo o que importa. Jantamos em família, conversamos sobre o dia, sobre os planos para o fim de semana, sobre as provas do Tiago. E depois da janta, como sempre, a gente foi para o quarto. Ajoelhamos do lado da cama, demos as mãos e rezamos. O Tiago começou. Obrigado por mais um dia em família. A Lúcia continuou. Obrigado pela saúde, pelo trabalho, pela paz. E eu finalizei. Obrigado por não ter desistido de mim, por ter me dado uma segunda chance, por ter me mostrado que nunca é tarde para recomeçar. Deitei na cama naquela noite e antes de dormir, olhei para a minha mão. Essas cicatrizes que antes eram motivo de vergonha, agora são motivo de orgulho, porque elas provam que eu sobrevivi, que eu mudei, que eu venci. Não venci a guerra lá fora, mas venci a guerra dentro de mim. E essa, no fim das contas, é a única que realmente importa. Fechei os olhos e, no silêncio do quarto, ouvi a respiração tranquila da Lúcia do meu lado, o som distante de um cachorro latindo na rua, o vento batendo na janela. E me dei conta de algo. Eu estava em casa, não só fisicamente, mas espiritualmente. Eu tinha encontrado meu lugar, meu propósito, minha paz. Não sou mais o Cabo Valmir, o policial que subia o morro com o fuzil em punho e o ódio no coração. Eu sou o Valmir, o mecânico, o marido, o pai, o homem que atirou na santa e foi salvo por ela.
O homem que destruiu uma imagem sagrada e descobriu que o verdadeiro milagre não estava na porcelana, mas na capacidade de transformação que existe dentro de cada um de nós. E se você me perguntar hoje se eu me arrependo do que fiz, eu vou dizer a verdade. Me arrependo de ter atirado. Me arrependo da raiva, da intolerância, da violência. Mas não me arrependo do caminho que aquilo abriu. Porque foi através da minha queda que eu aprendi a levantar. Foi através da minha dor que eu aprendi a sentir. Foi através da minha morte que eu aprendi a viver. Minha história não é sobre um tiro. É sobre perdão. Não é sobre destruição. É sobre reconstrução. Não é sobre queda. É sobre levantada. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que não importa o quão fundo você caiu, sempre existe uma mão estendida, pronta para te puxar de volta. Às vezes essa mão é de Deus, às vezes é da sua família, às vezes é de um estranho, mas ela sempre está lá. Você só precisa ter coragem de agarrar.